O inconsciente coletivo guarda segredos profundos sobre nossa psique, e quando Carl Jung nos apresentou ao conceito da sombra, ele revelou algo fundamental sobre pessoas que parecem encantadoras à primeira vista, mas escondem uma escuridão interior perigosa. Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, onde hoje mergulharemos nas profundezas da psicologia junguiana para desvendar 7 sinais disfarçados que revelam um narcisista perigoso. Estes não são apenas traços de personalidade inconvenientes, são manifestações da sombra não integrada que podem causar danos psicológicos devastadores em relacionamentos. A projeção, um dos mecanismos de defesa mais poderosos identificados por Jung, é a ferramenta preferida do narcisista. Enquanto você se pergunta por que se sente constantemente diminuído, confuso ou emocionalmente exausto ao lado de certas pessoas, a resposta pode estar escondida nos padrões sutis de comportamento que muitas vezes passam despercebidos. O narcisismo patológico, visto através das lentes junguianas, não é apenas vaidade ou egocentrismo. É uma profunda ferida na psique, uma falha na individuação que cria um vazio onde deveria existir um self autêntico. O que torna estes sinais particularmente perigosos é sua natureza disfarçada. A máscara da persona, como Jung a chamaria, é meticulosamente construída para esconder as intenções verdadeiras. Você pode estar vivendo, trabalhando ou até mesmo dividindo sua cama com um narcisista perigoso sem sequer perceber. Os padrões de manipulação são tão sutis que muitas vezes confundimos o abuso psicológico com amor, preocupação ou até mesmo nossa própria insuficiência. Esta é a armadilha do encantamento inicial, que Jung descreveria como uma projeção da ânima ou ânimos, arquétipos poderosos que nos fazem ver o que desejamos ver, não o que realmente está lá. Antes de continuarmos, quero que você saiba que este conteúdo não se trata apenas de identificar comportamentos tóxicos nos outros, é sobre conhecimento profundo do lado sombrio da psique humana, incluindo potencialmente a nossa própria. Jung nos ensinou que o primeiro passo para a verdadeira individuação é reconhecer e integrar nossa sombra. Ao aprender a identificar estes sinais nos outros, você também pode começar a perceber onde aspectos narcísicos podem residir em seu próprio inconsciente. A autorreflexão é o caminho para a cura coletiva. Nos próximos minutos, vou revelar os 7 sinais disfarçados que Jung identificaria em um narcisista verdadeiramente perigoso. Não apenas alguém com traços narcísicos leves, mas aquele cujo narcisismo patológico representa um perigo real para seu bem-estar psicológico e emocional. Estes sinais vão desde a manipulação sutil através da linguagem até a inversão completa da realidade, passando pelo esvaziamento gradual de sua energia vital. Então, respire fundo, abra sua mente e vamos desvendar juntos os segredos ocultos que podem salvar sua saúde mental e, possivelmente, sua vida. No início de qualquer interação com um narcisista perigoso, você encontrará o que Jung chamaria de uma persona perfeitamente calibrada, não autêntica, mas meticulosamente projetada para capturar seu interesse. Este é o primeiro sinal disfarçado, o espelhamento excessivo e a idealização prematura. O narcisista parece refletir seus valores, sonhos e desejos mais profundos com uma precisão surpreendida, quase sobrenatural. Esta não é uma coincidência nem uma conexão genuína. É uma técnica sofisticada de manipulação, baseada na observação cuidadosa e na adaptação estratégica.
O que torna este sinal particularmente insidioso é que ele ativa nosso arquétipo da ânimo ou ânimos, as projeções inconscientes do feminino e masculino ideal que todos carregamos. Jung explicaria que, quando alguém parece corresponder perfeitamente a essas projeções inconscientes, experimentamos uma sensação quase mística de encontrar nossa alma gêmea. O narcisista, intuitivamente ou através da experiência, aprendeu a detectar e explorar estas projeções para criar uma conexão que parece predestinada, quando na verdade é fabricada. Observe como este indivíduo adota rapidamente seus gostos, opiniões e até maneirismos. Enquanto um relacionamento saudável envolve influência mútua que se desenvolve organicamente ao longo do tempo, o narcisista exibe uma transformação rápida e completa. De repente, eles amam exatamente as mesmas músicas obscuras que você adora, compartilham as mesmas visões filosóficas complexas e têm objetivos de vida impressionantemente alinhados com os seus. Esta sincronia não é o resultado de uma coincidência cósmica, é uma estratégia deliberada. Junto com este espelhamento vem a idealização excessiva. Jung nos alertaria sobre o perigo de sermos colocados em um pedestal impossível. Você é diferente de todos que já conheci. Nunca senti uma conexão assim com ninguém. Somos almas gêmeas. Estas declarações prematuras não são expressões genuínas de admiração, mas ferramentas para baixar suas defesas. O arquétipo do herói ou da donzela está sendo projetado em você, criando uma dinâmica onde você se sente especial, escolhido, único. Uma sensação intoxicante que dificulta o discernimento racional. Esta fase inicial de espelhamento e idealização cria o que Jung descreveria como uma inflação psíquica, uma sensação de importância exagerada que, temporariamente, preenche vazios em nossa própria individuação. Sentimos-nos profundamente compreendidos e valorizados, talvez pela primeira vez. O narcisista está essencialmente criando uma dependência emocional ao oferecer uma versão concentrada e intensificada de validação que ansiamos. É como uma droga poderosa e, como qualquer substância viciante, a abstinência será dolorosa quando o suprimento for cortado. O tempo é um fator crucial neste sinal disfarçado. Enquanto conexões genuínas se desenvolvem gradualmente, permitindo que cada pessoa revele autenticamente diferentes facetas de sua personalidade, o narcisista acelera artificialmente este processo. Há uma urgência em estabelecer intimidade, um movimento rápido em direção a compromissos ou declarações grandiosas. Jung nos lembraria que o verdadeiro conhecimento de outra alma requer tempo. A pressa é inimiga do discernimento e geralmente serve para evitar que você note inconsistências ou sinais de alerta. Esta fase de idealização também estabelece um padrão perigoso, o amor condicional baseado em uma versão fabricada de você mesmo. O narcisista não está se conectando com seu self autêntico, mas com uma projeção conveniente que criou. Quando, inevitavelmente, você demonstrar que é humano, com falhas e complexidades, quando não conseguir sustentar a imagem idealizada, o desvalor começará. É essencial entender que esta queda não é um acidente ou uma resposta a algo que você fez errado. É uma parte intencional do ciclo de abuso. A característica distintiva deste espelhamento narcísico, através de uma lente junguiana, é sua natureza unilateral. Enquanto você está revelando autenticamente seu mundo interior, o narcisista está apresentando uma máscara cuidadosamente construída. Você compartilha verdadeiras vulnerabilidades. Eles compartilham histórias estrategicamente selecionadas ou fabricadas para criar uma falsa sensação de reciprocidade.
Esta assimetria fundamental significa que, enquanto você está genuinamente investindo no relacionamento, eles estão investindo na aquisição de você como um objeto que serve a seu propósito. Um elemento particularmente perturbador desta fase inicial é como o narcisista parece entender intuitivamente suas melancólicas, feridas não curadas e desejos não realizados. Jung explicaria isso como uma capacidade de detectar complexos, conglomerados de pensamentos, memórias e emoções carregados que ainda precisam de resolução em sua psique. O narcisista não está realmente ajudando a curar estes complexos, está mapeando-os para exploração futura. Como um predador estudando os padrões de movimento de sua presa, eles estão observando onde você é vulnerável, onde você anseia por validação e que tipos de manipulação provavelmente funcionarão melhor. O que torna este primeiro sinal tão difícil de detectar é que ele se parece exatamente com o início de um relacionamento profundamente significativo e transformador. Jung falava sobre relacionamentos alquímicos, aqueles que catalisam nosso crescimento pessoal e nos ajudam a alcançar a individuação. O narcisista perigoso coopta esta linguagem e estas experiências, criando uma falsificação convincente de uma conexão alquímica. A diferença crucial é a intenção. Enquanto um relacionamento saudável busca o crescimento mútuo, o narcisista busca poder, controle e fornecimento narcísico às suas custas. Finalmente, é importante reconhecer que esta fase de espelhamento e idealização contém dentro de si pequenas inconsistências reveladoras, momentos em que a máscara escorrega momentaneamente. Pode ser uma reação desproporcionalmente negativa a uma pequena crítica, uma história que não se sustenta sob questionamento ou um padrão de comportamento que contradiz a imagem apresentada. Jung nos ensinaria a prestar atenção a estes momentos de dissonância cognitiva, pois são vislumbres da sombra que o narcisista tenta tão desesperadamente ocultar. São nestes breves momentos de autenticidade não intencional que podemos filtrar o que está por vir. Parte 2. A desvalorização sutil, quando a sombra começa a se revelar. O segundo sinal disfarçado emerge quando a fase de idealização começa a se dissipar, dando lugar ao que Jung identificaria como projeções da sombra. Esta transição raramente é abrupta. De fato, sua natureza gradual é precisamente o que a torna tão perigosa. A desvalorização sutil começa com pequenos comentários aparentemente inofensivos, frequentemente disfarçados de preocupação ou humor. Sarcástico. Você sempre se veste assim? Sarcástico. Só estou brincando, você precisa aprender a aceitar uma piada. Estou apenas tentando ajudar você a melhorar. Estas frases aparentemente insignificantes são as primeiras manifestações da sombra não integrada do narcisista sendo projetada em você. Jung nos ensinou que a sombra contém todas as qualidades que rejeitamos em nós mesmos. E o narcisista patológico tem uma sombra particularmente vasta e não examinada. Incapaz de reconhecer suas próprias inadequações, inseguranças e falhas, o narcisista projeta intensamente estes aspectos indesejados em você. O que torna esta fase tão desorientadora é a inconsistência. Momentos de desvalorização são intercalados com retornos à idealização anterior, criando um padrão de reforço intermitente que os psicólogos reconhecem como extremamente eficaz para estabelecer dependência psicológica. Um aspecto crucial desta desvalorização sutil é seu foco precisamente nas qualidades que inicialmente foram mais idealizadas. Se sua inteligência foi exaltada, agora será sutilmente questionada.
Se sua empatia foi celebrada, agora será enquadrada como fraqueza ou ingenuidade. Se sua independência foi admirada, agora será rotulada como egoísmo ou distanciamento emocional. Esta inversão não é aleatória, é uma estratégia calculada para desestabilizar seu senso de identidade, atacando precisamente os aspectos do self em que você mais confia ou valoriza. Particularmente insidioso é o uso da triangulação durante esta fase. A introdução de terceiros como pontos de comparação ou fontes de validação externa. Meu ex nunca teria dito isso. Meus amigos acharam estranho quando você fez aquilo. Qualquer pessoa normal entenderia o que estou dizendo. Cruel. Jung identificaria isso como uma manipulação do arquétipo da comunidade e pertencimento. Nossa necessidade profunda de conexão social é explorada para induzir conformidade e autodúvida. A mensagem implícita é clara: você está falhando em atender a padrões que todos os outros conseguem alcançar sem esforço. A gaslighting, uma forma de manipulação psicológica que faz você questionar sua própria percepção da realidade, começa sutilmente durante esta fase. Eu nunca disse isso. Você está exagerando. Isso não aconteceu desta forma. Estas negações da sua experiência vivida são tentativas de reescrever a realidade compartilhada. Jung entenderia isso como um ataque ao seu próprio processo de individuação. Sua jornada para tornar-se um self integrado e autêntico requer confiança em suas próprias percepções, algo que o narcisista sistematicamente mina. As críticas durante esta fase são frequentemente enquadradas como ajuda ou feedback construtivo. Uma distorção perversa do arquétipo do mentor ou guia sábio. O narcisista posiciona-se como alguém com um entendimento superior, alguém que pode ver suas falhas melhor do que você mesmo. Essa dinâmica cria uma hierarquia implícita, onde seu valor e percepção são secundários aos deles. Jung nos alertaria que tal desequilíbrio de poder impede o tipo de relacionamento eu-tu genuíno, necessário para conexões autênticas e mutuamente enriquecedoras. Um elemento particularmente doloroso desta desvalorização é como ela frequentemente ocorre em ambientes sociais, de maneiras que só você pode perceber completamente. Pequenos comentários humilhantes disfarçados de piadas, olhares significativos, ou uma mudança sutil no tom quando outros estão presentes, estas microagressões são calibradas para serem suficientemente ambíguas que, se você as apontar, parecerá hipersensível ou paranoico. Esta é uma exploração deliberada do duplo vínculo, uma situação onde você é danificado tanto por tolerar o abuso quanto por reconhecê-lo. O corpo mantém a pontuação, como Jung bem sabia, e durante esta fase de desvalorização sutil, você pode notar mudanças em seu bem-estar físico antes de compreender plenamente o que está acontecendo psicologicamente. Distúrbios do sono, problemas digestivos, tensão muscular crônica e fadiga inexplicável são sinais somáticos comuns que o inconsciente está tentando comunicar que algo está profundamente errado. A sabedoria corporal muitas vezes reconhece o perigo antes que a mente consciente admita a sad verdade dolorosa. À medida que a desvalorização se intensifica, o narcisista começa a isolar você de sistemas de apoio que poderiam oferecer perspectivas alternativas. Críticas sutis a seus amigos e família, exigências cada vez maiores do seu tempo, ou criação de conflitos que tornam difícil manter outras relações, todos são métodos para garantir que sua realidade seja cada vez mais definida desesperadamente pelo narcisista. Jung reconheceria isso como uma tentativa de impedir conexões com o coletivo que poderiam fortalecer seu senso de self e oferecer espelhamento saudável.
A culpa e a vergonha tornam-se ferramentas poderosas durante esta fase, emoções que Jung identificaria como particularmente debilitantes para o processo de individuação. O narcisista sutilmente implanta a mensagem de que os problemas no relacionamento são resultado de suas deficiências fundamentais. Seu desejo natural de manter a conexão e corrigir problemas é explorado, levando a um ciclo de esforços cada vez maiores para recuperar a aprovação e admiração iniciais, que uma vez pareciam tão abundantes. À medida que a desvalorização se aprofunda, você pode notar mudanças em seu próprio comportamento, tornando-se hipervigilante aos humores e reações do narcisista, modificando sua expressão autêntica para evitar críticas e dedicando cada vez mais energia mental para tentar entender e navegar padrões relacionais desconcertantes. Esta adaptação, que Jung poderia descrever como uma distorção de sua própria persona em resposta ao ambiente tóxico, é um sinal revelador de que a dinâmica narcisista está comprometendo sua integridade psicológica e saúde emocional. O terceiro sinal disfarçado de um narcisista perigoso é talvez o mais surpreendente: a completa inversão da realidade. Este fenômeno, que Jung entenderia como uma manifestação extrema da projeção da sombra, ocorre quando o narcisista consistentemente atribui a você seus próprios comportamentos, emoções e motivações negativas. Esta inversão cria uma realidade distorcida, onde você é acusado precisamente das transgressões que o narcisista está cometendo. Você é tão controlador, diz a pessoa que monitora cada aspecto da sua vida. Você nunca se importa com meus sentimentos, afirma quem rotineiramente descarta suas preocupações. Você está sendo abusivo, declara o abusador. Esta tática tem raízes profundas na psicologia junguiana da sombra não integrada. Incapaz de reconhecer aspectos sombrios dentro de si mesmo, o narcisista projeta-os violentamente para o exterior. O que torna esta dinâmica particularmente perturbadora é a convicção séria com que estas projeções são feitas. O narcisista não está simplesmente mentindo no sentido convencional. Em um nível primário, eles realmente experimentam você como a fonte de tudo que é negativo ou ameaçador. Esta convicção inabalável faz com que até mesmo pessoas altamente funcionais e psicologicamente saudáveis comecem a questionar sua própria percepção da realidade. A inversão opera em múltiplos níveis, desde interações cotidianas até narrativas mais amplas sobre o relacionamento. Histórias são recontadas com papéis completamente invertidos. Suas tentativas de estabelecer limites saudáveis são remolduradas como controle abusivo. Sua necessidade de espaço para processamento emocional é rotulada como manipulação silenciosa. Sua expressão de mágoa legítima é descrita como jogar o jogo da vítima. Jung nos mostraria como este padrão de inversão não apenas distorce o presente, mas também reescreve o passado compartilhado, complicando ainda mais sua capacidade de manter um senso coerente de realidade. Particularmente desorientador é como o narcisista frequentemente acusa você de ter intenções ocultas negativas, enquanto apresenta suas próprias ações problemáticas como bem-intencionadas. Fiz isso porque me importo com você, é a justificativa para comportamento controlador. Estou apenas sendo honesto, é a defesa para comentários cruéis. Esta tática explora nossa tendência natural de avaliar ações não apenas por seus efeitos, mas também pela intenção percebida por trás delas. Jung nos ajudaria a ver como esta desgostosa manipulação de intencionalidade distorce completamente nossa bússola moral interna. Um aspecto crucial desta inversão de realidade é como ela afeta a sua própria relação com sua sombra.
Enquanto você constantemente se defende de acusações falsas, pode começar a duvidar de seus próprios impulsos e motivações. Este questionamento constante de sua própria bondade fundamental cria uma relação distorcida com aspectos sombrios legítimos que todos possuímos. A diferença crítica, como Jung apontaria, é que pessoas psicologicamente saudáveis reconhecem e integram sua sombra, enquanto o narcisista projeta-a inteiramente, mantendo uma autoimagem desgostosa, artificialmente imaculada. A inversão de realidade frequentemente se estende ao domínio social, onde o narcisista constrói uma narrativa externa que contradiz drasticamente a experiência privada. Aos olhos do mundo, eles podem se apresentar como pacientes, amorosos e razoáveis, enquanto privativamente são punitivos, frios e irracionais. Quando você tenta comunicar esta discrepância a outros, sua incredulidade reforça a sensação de isolamento e autodúvida. Jung nos ajudaria a entender esta divisão entre as experiências pública e privada como uma manifestação extrema da cisão entre persona e sombra que caracteriza um narcisismo patológico. Um elemento particularmente insidioso desta inversão é como ela explora sua própria integridade e senso de justiça. Quando falsamente acusado, a tendência natural é autoexaminar-se, considerar a perspectiva do outro e assumir alguma responsabilidade, todas respostas saudáveis em relacionamentos normais. O narcisista, entretanto, raramente se engaja em tal autorreflexão. Esta assimetria fundamental significa que você continuamente faz concessões e ajustes, enquanto o narcisista permanece rigidamente entrincheirado em sua versão distorcida da realidade. À medida que a inversão da realidade se torna mais pronunciada, você pode experimentar o que Jung chamaria de déspera perda de alma, uma déspera alienação de seu próprio centro autêntico. Constantemente bombardeado com uma versão falsa de si mesmo, você pode começar a internalizar estas projeções distorcidas. Talvez eu seja egoísta, manipulador, abusivo. Este processo de internalização é particularmente desprezoável porque substitui seu autoconhecimento genuíno por uma caricatura baseada nas projeções não resolvidas do narcisista. A inversão da realidade frequentemente se intensifica quando você tenta estabelecer limites ou expressar necessidades. Sua assertividade saudável é retratada como agressão. Sua necessidade de autonomia é rotulada como abandono. Sua expressão de mágoa é enquadrada como abuso emocional. Esta resposta desproporcional a limites normais revela uma característica central do narcisismo patológico, que Jung identificaria: a incapacidade de reconhecer outros como entidades separadas, com direitos e necessidades legítimas independentes dos desejos do narcisista. Particularmente nervoso, desorientador é o uso da linguagem de crescimento pessoal e psicologia para reforçar inversões da realidade. Termos como limites, abuso emocional, gaslighting e até mesmo conceitos junguianos como sombra e projeção são cooptados e voltados contra você. Esta apropriação do vocabulário de cura perverte ferramentas que deveriam promover o crescimento e a individuação, transformando-as em armas de controle e manipulação. Uma distorção que Jung certamente reconheceria como particularmente prejudicial. A última camada desta inversão de realidade envolve como o narcisista perigoso responde quando confrontado com evidências concretas que contradizem suas falsas narrativas. Em vez de integrar novas informações, um processo que Jung consideraria essencial para o desenvolvimento psicológico saudável, o narcisista emprega uma série de táticas defensivas.
Negação absoluta, recontextualização distorcida, ataques à sua credibilidade, mudança de assunto, explosões emocionais ou simplesmente agir como se a conversa nunca tivesse acontecido. Esta recusa inflexível de engajar-se com a realidade objetiva revela a fragilidade fundamental sob a fachada grandiosa do narcisista. O quarto sinal, disfarçado de um narcisista perigoso, se manifesta através do que Jung poderia descrever como vampirismo energético, um dreno sistemático de sua vitalidade psíquica. Este fenômeno vai além do simples cansaço após interações difíceis. É um esvaziamento profundo e consistente de sua libido, a energia psíquica vital que Jung identificou como essencial para a individuação saudável. Você pode notar que, após interações com o narcisista, sente-se inexplicavelmente exausto, confuso ou emocionalmente vazio, como se algo essencial tivesse sido extraído do seu ser. Este vampirismo energético opera através de múltiplos mecanismos, cada um deles enraizado no que Jung chamaria de complexo de poder, a necessidade compulsiva de alimentar um sentido de self cronicamente vazio. Conversas intermináveis que giram em círculos, onde os mesmos pontos são debatidos sem resolução. Crises fabricadas que exigem sua atenção imediata e total. A criação de drama quando momentos de paz começam a emergir. Todos são métodos pelos quais o narcisista extrai seu suprimento narcísico, à custa de seu bem-estar psicológico. Uma manifestação particularmente draining deste vampirismo é a interminável busca por validação e reasseguramento. Independentemente de quantas vezes você afirme seu compromisso, expresse admiração ou ofereça apoio, nunca é suficiente. Jung entenderia isso como uma manifestação do vazio primordial no centro da psique narcisista, um buraco que nenhuma quantidade de validação externa pode verdadeiramente preencher. Como tentar encher um balde sem fundo, seus esforços para satisfazer esta necessidade deixam você cada vez mais esgotado, enquanto o narcisista permanece perpetuamente insatisfeito. Conversas com o narcisista frequentemente apresentam um padrão revelador que Jung reconheceria como fundamentalmente desequilibrado. Há pouca reciprocidade genuína. Enquanto você oferece empatia, curiosidade e apoio emocional, o narcisista permanece preocupado principalmente com suas próprias narrativas, percepções e necessidades. Mesmo quando aparentemente perguntam sobre sua vida ou sentimentos, estas questões frequentemente servem apenas como pontes para retornar a si mesmos. Este desequilíbrio constante na troca de energia relacional gradualmente depleta suas reservas emocionais. Particularmente exaustivo, é como o narcisista perigoso parece incapaz de permitir que você experimente emoções autenticamente, sem fazer dessas experiências de alguma forma sobre eles. Sua tristeza torna-se uma acusação implícita ou inconveniência. Sua alegria é diminuída ou remoldada como insensibilidade às preocupações deles. Sua raiva é rotulada como irracional ou abusiva. Jung reconheceria esta incapacidade de tolerar o espectro completo de sua expressão emocional como uma manifestação do frágil senso de self do narcisista, que experimenta suas emoções autênticas como ameaças existenciais. O narcisista perigoso frequentemente emprega o que poderia ser chamado de taxação emocional, exigindo pedágios psicológicos para experiências que deveriam ser livremente dadas em relacionamentos saudáveis. Momentos de alegria vêm com o preço da culpa subsequente. Necessidades básicas são enquadradas como grandes concessões merecedoras de gratidão desproporcional.
Expressões de individualidade requerem permissão implícita ou explícita. Jung entenderia esta dinâmica como uma perversão da troca energética natural que deveria nutrir, não drenar, ambos os participantes. Um aspecto particularmente desorientador deste vampirismo energético é como ele frequentemente se intensifica precisamente quando você está experimentando sucesso, alegria ou crescimento pessoal. Em vez de celebrar suas conquistas, o narcisista pode sabotar momentos importantes, criar crises que exigem atenção imediata, ou encontrar maneiras de diminuir o significado de suas experiências positivas. Jung reconheceria isso como inveja narcisista. Uma incapacidade fundamental de tolerar o sucesso dos outros, enraizada em um sentido profundamente inseguro de self. Este dreno energético frequentemente se manifesta fisicamente. Sistema imunológico comprometido, distúrbios do sono, problemas digestivos, dores de cabeça tensionais e uma sensação generalizada de depressão física. Jung entenderia estas manifestações somáticas como expressões do corpo da insuportável tensão psíquica. Como ele famosamente observou, o que é negado na consciência não simplesmente desaparece, emerge através de outros canais, muitas vezes como sintomas físicos que sinalizam o desequilíbrio energético subjacente. Particularmente revelador é como sua energia parece retornar quando está temporariamente separado do narcisista. Durante estes períodos de ausência, uma viagem de trabalho, uma visita à família ou mesmo algumas horas sozinho, você pode sentir um calmeivo perceptível e um retorno da vitalidade. Esta ressurgência de energia não é coincidência, mas evidência concreta do dreno sistemático que ocorre na presença do narcisista. Jung nos aconselharia a prestar muita atenção a estes contrastes reveladores em nossos níveis de energia. O vampirismo energético também se manifesta através da violação constante de limites, uma desgostosa recusa em respeitar as barreiras naturais que protegem sua integridade psíquica. Chamadas telefônicas em horários inapropriados, expectativas de disponibilidade constante, invasões de privacidade e desrespeito por necessidades básicas como sono e descanso, todos são métodos pelos quais o narcisista subordina seu bem-estar às suas demandas. Jung entenderia estes limites como essenciais para o desenvolvimento saudável da individualidade e sua eusão sistemática como profundamente prejudicial à psique. Finalmente, a exaustão particular que vem de viver em um estado constante de inconsistência cognitiva. O abismo entre o que você observa e o que o narcisista insiste ser verdade cria uma tensão psíquica que Jung reconheceria como extraordinariamente desgastante para o sistema nervoso. Seu cérebro está constantemente trabalhando para reconciliar realidades contraditórias, um esforço que drena enormes quantidades de energia psíquica que deveria estar disponível para crescimento, criatividade e alegria. Esta tensão constante entre percepção e imposição é talvez o aspecto mais insidiosamente depleting do relacionamento narcisista. O quinto sinal disfarçado que revela um narcisista verdadeiramente perigoso é o que Jung identificaria como uma ausência profunda de empatia genuína, mascarada por demonstrações performativas de preocupação. Esta não é simplesmente insensibilidade ocasional, mas uma incapacidade fundamental de verdadeiramente compreender ou valorizar sua experiência subjetiva. Olhando através da lente junguiana, esta deficiência representa uma ruptura na capacidade humana básica de conexão autêntica, a capacidade de reconhecer o outro como igualmente real e significativo quanto o self.
O que torna este sinal particularmente enganoso é como a empatia é frequentemente imitada através de gestos calculados e linguagem apropriada. O narcisista pode usar as palavras certas, adotar a expressão facial apropriada e até mesmo executar ações aparentemente atenciosas. Mas há uma qualidade mecânica, uma falta de ressonância genuína que você pode sentir em um nível visceral. Jung nos lembraria que o inconsciente percebe o que a mente consciente pode racionalizar. Aquela sensação de algo está errado é sua intuição reconhecendo a discrepância entre a performance e a autenticidade verdadeira. Um teste revelador para esta empatia falsificada é observar como o narcisista responde quando sua dor ou necessidade não serve a nenhum propósito óbvio para eles. Quando você está sofrendo de maneiras que exigem paciência, atenção sustentada ou sacrifício sem recompensa imediata, a máscara frequentemente escorrega. Irritação pela inconveniência de sua doença, tédio com seu sofrimento emocional contínuo, ou a rápida redireção de conversas sobre suas lutas de volta para si mesmos. Estas respostas revelam a superficialidade da conexão empática aparente. O sexto sinal disfarçado manifesta-se através do que Jung chamaria de inflação, uma identificação excessiva com arquétipos de poder, sabedoria ou especialidade, sem o desenvolvimento interior correspondente. Este sinal frequentemente aparece como uma sarcástica autoridade injustificada sobre tópicos variados, uma tendência a falar definitivamente sobre assuntos nos quais tem apenas conhecimento superficial e uma surpresa, resistência peculiar a admitir erros ou lacunas de conhecimento. Para Jung, esta inflação representa uma compensação para um self subdesenvolvido. Quanto mais frágil o verdadeiro self, mais grandiosa a persona apresentada ao mundo. Esta inflação tipicamente se estende a uma certeza inabalável em seus próprios julgamentos e percepções, enquanto pessoas psicologicamente saudáveis mantêm o que Jung chamaria de humildade epistêmica, uma abertura para novas informações e perspectivas. O narcisista demonstra uma rigidez cognitiva notável. Esta rigidez frequentemente se mascara como força de convicção ou confiança, mas na realidade representa uma defesa psicológica contra a fragilidade subjacente. A incapacidade de dizer "eu não sei" ou "eu estava errado" não é força, mas uma profunda vulnerabilidade que não pode tolerar a incerteza necessária para o verdadeiro crescimento. Particularmente surpreendendo reveladora é a resposta do narcisista inflado à expertise genuína de outros. Quando confrontado com alguém que possui conhecimento autêntico ou habilidade em uma área em que reivindica um domínio, o narcisista tipicamente responde não com curiosidade ou respeito, mas com desvalorização, competição ou mudança de assunto. Jung entenderia esta reação como um mecanismo defensivo projetado para proteger a frágil autoimagem grandiosa de qualquer comparação que possa revelar sua superficialidade. O sétimo e último sinal disfarçado de um narcisista perigoso é o que Jung reconheceria como uma ausência profunda do que ele chamou de função-sentimento. A capacidade de avaliar experiências em termos de seu valor e significado humano. Esta deficiência manifesta-se como uma estranha falta de consistência moral interna. Os princípios e valores declarados mudam conforme conveniente, sem aparente consciência da contradição. O que é absolutamente inaceitável quando feito por outros, torna-se perfeitamente justificável quando serve aos interesses do narcisista.
Esta inconsistência moral estende-se a uma incapacidade fundamental de genuína autorreflexão, um processo que Jung considerava essencial para o desenvolvimento psicológico saudável. Quando o narcisista parece se engajar em introspecção, frequentemente tem uma qualidade performativa ou estratégica, projetada para criar uma impressão específica em vez de buscar verdadeiro autoconhecimento. Insights compartilhados são tipicamente superficiais, emprestados de fontes externas ou convencionalmente retirados de linguagem terapêutica popular sem a integração emocional correspondente. Talvez o aspecto mais revelador deste sétimo sinal seja a ausência de crescimento genuíno ao longo do tempo. Jung via o desenvolvimento psicológico como um processo contínuo de tornar-se, a gradual integração de aspectos inconscientes no céu consciente. O narcisista perigoso, entretanto, permanece estranhamente estático em padrões disfuncionais apesar de aparentes momentos de clareza ou promessas de mudança. As mesmas dinâmicas problemáticas repetem-se com uma previsibilidade quase ritualística. Porque o insight aparente nunca atinge as camadas mais profundas onde a verdadeira transformação poderia ocorrer. Este padrão de estagnação psicológica frequentemente coexiste com narrativas grandiosas de crescimento pessoal e autoaperfeiçoamento. O narcisista pode adotar entusiasticamente o vocabulário e os trappings da espiritualidade, terapia ou filosofias de desenvolvimento pessoal, falando eloquentemente sobre cura, consciência ou até mesmo conceitos junguianos, como integração da sombra. Esta apropriação da linguagem de transformação sem a correspondente mudança comportamental é particularmente desorientadora para aqueles que esperam que tal consciência conduza naturalmente à mudança real. O que torna estes 3 sinais finais, falsa empatia, inflação e ausência de consistência moral, particularmente perigosos. É como eles trabalham em conjunto para criar um sistema fechado que resiste a qualquer intervenção externa ou feedback corretivo. A falsa empatia cria uma impressão de conexão que não existe verdadeiramente. A inflação estabelece uma autoridade ilusória que desvaloriza perspectivas alternativas. E a ausência de consistência moral interna permite racionalizar qualquer comportamento prejudicial como justificado ou necessário. Jung entenderia esta constelação de características como indicativa de um fracasso fundamental no processo de individuação, a jornada em direção à integração psicológica e autenticidade que ele via como o propósito central do desenvolvimento humano. Enquanto todos nós lutamos com aspectos de nossa sombra, o narcisista perigoso está preso em um estado de projeção massiva, incapaz de reconhecer ou integrar estes elementos e, portanto, condenado a infligir sua própria fragmentação interior naqueles ao seu redor. É crucial reconhecer que estes 7 sinais, espelhamento excessivo, desvalorização sutil, inversão da realidade, vampirismo energético, empatia falsificada, inflação e inconsistência moral, não são meramente problemas de personalidade ou incompatibilidades. Vistas através da lente junguiana, elas representam manifestações de uma condição psicológica profundamente arraigada que não pode ser curada através de amor, compreensão ou compromisso mais dedicado de sua parte. De fato, quanto mais você tenta curar ou salvar um narcisista através de sua devoção, mais profundamente enredado você se torna em dinâmicas prejudiciais. O entendimento mais importante que Jung nos ofereceria é que a mudança genuína para o narcisista requereria o que ele chamou de noite escura da alma. Um
confronto doloroso com o vazio interior e a fragmentação que suas defesas grandiosas foram projetadas para esconder. Este processo não pode ser facilitado por um parceiro, especialmente um que está sendo seriamente abusado dentro do relacionamento. A transformação, se for ocorrer, deve vir através do próprio narcisista enfrentando as consequências de seus padrões disfuncionais e escolhendo o hopeful, caminho difícil do verdadeiro autoexame. Finalmente, Jung nos lembraria que reconhecer estes sinais em alguém próximo a você não é um ato de julgamento ou condenação, mas um ato de confiança necessário para sua própria proteção psicológica e espiritual. A compaixão genuína pelo sofrimento que subjaz ao narcisismo patológico não exige que você permaneça em uma situação que drena sua vitalidade e distorce sua realidade. De fato, a verdadeira compaixão, tanto por si mesmo quanto pelo narcisista, frequentemente requer precisamente o oposto, o estabelecimento de limites claros e consequências reais que criam espaço para que ambos busquem hope, caminhos genuínos de cura. Ao chegarmos ao final desta jornada pelas profundezas do inconsciente e suas manifestações nas relações humanas, é importante integrarmos o que aprendemos sobre estes 7 sinais disfarçados do narcisismo perigoso. Como Jung nos ensinaria, o compaixão não é apenas intelectual, mas deve ser incorporado, sentido em nossas células e integrado em nossa navegação diária pelo mundo. Reconhecer o espelhamento excessivo, a desvalorização sutil, a inversão da realidade, o vampirismo energético, a falsa empatia, a inflação e a inconsistência moral não é apenas um exercício acadêmico. É uma ferramenta vital para proteger a integridade de sua própria psique. O processo de despertar para estas realidades pode ser doloroso, especialmente se você reconheceu padrões familiares em relacionamentos significativos em sua vida. Jung nos lembraria que esta dor tem propósito, é o chamado da psique para a integração e a individuação autêntica. O sofrimento que acompanha o reconhecimento de verdades difíceis não é algo a ser evitado, mas atravessado com coragem e consciência. Pois é apenas enfrentando a realidade de nossas circunstâncias, por mais dolorosas que sejam, que podemos começar o verdadeiro trabalho de transformação e cura. A lição mais profunda que Jung ofereceria sobre encontros com personalidades narcisistas não é sobre o outro, mas sobre nós mesmos. Quais aspectos de nossa própria sombra nos tornam vulneráveis a estas dinâmicas? Que feridas não curadas nos fazem ressoar com o ciclo de idealização e desvalorização? Que medos nos mantêm presos em relações que drenam nossa energia vital? Estas não são perguntas de autoculpabilização, mas de autoliberação, pois ao compreender os padrões inconscientes que nos predispõem a tais relações, ganhamos o poder de reescrevê-los conscientemente. O caminho adiante, como Jung descreveria, não é de evitação ou repressão, mas de integração consciente. Isto significa nem demonizar o narcisista como um monstro, nem nos condenarmos por nossa vulnerabilidade. Em vez disso, é reconhecer a humanidade quebrada em ambos os lados da equação, enquanto firmemente priorizamos nossa própria integridade psicológica e bem-estar. Isto pode significar estabelecer limites rigorosos, buscar apoio profissional, ou, em alguns casos, fazer a difícil escolha de encerrar completamente o relacionamento. Lembre-se, a verdadeira compaixão não exige o sacrifício de seu próprio self no altar das necessidades de outra pessoa. Enquanto você continua sua própria jornada de individuação, carregue consigo estas percepções como uma lanterna na escuridão. Não para olhar com suspeita para cada novo encontro, mas para iluminar seu caminho com discernimento e sabedoria.
Como Jung nos ensinou, o propósito último de confrontar a sombra, tanto em nós mesmos quanto nos outros, não é permanecer na escuridão, mas emergir em uma luz mais verdadeira e autêntica. Você merece relacionamentos que nutram sua alma, que honrem sua verdade E que contribuam para a sua individuação. Nada menos é digno do milagre de sua existência única. Se este conteúdo ressoou com você hoje, se trouxe clareza para experiências confusas ou validação para intuições que você tem lutado para confiar, considere fazer parte de nossa comunidade. Inscreva-se neste canal para mais explorações das profundezas da psique humana através das lentes da psicologia junguiana. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que possa beneficiar-se desta sabedoria. E deixe um comentário compartilhando uma percepção que foi particularmente significativa para você. Sua contribuição enriquece nossa compreensão coletiva e pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Lembre-se, como Jung nos mostraria, a jornada para a totalidade é tanto individual quanto coletiva. Caminhamos juntos para a consciência expandida que cura não apenas a nós mesmos, mas ao mundo.